Olha só o que os judeus deixaram aí como herança, né, para nós, dos seus escritos sagrados, para você entender. Os judeus, o judaísmo, hoje, usa a Bíblia que você tem, chamada Velho Testamento, os 39 livros. Só que eles põem um nome diferente: Torá, Neviim, Ketuvim. Lei, profetas escritos, mas é a mesma Bíblia que você tem. O judaísmo tradicional não usa Novo Testamento. Depois, eles têm o que é chamado de Mishnah. O que é Mishnah? Começa mais ou menos na época de Jesus, essa lei oral escrita. Os judeus começam a ser perseguidos pelos romanos, diz: olha, então a tradição que a gente tem, a gente escreve. Um dia eu estava conversando lá e um cara falou: pastor, me ajuda aqui. Eu falei com o rapaz aí, o judeu, ele disse que quando o povo saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, que Deus fez 12 túneis assim de água, e cada tribo passou dentro de uma túnel. Eu já olhei na Bíblia o tempo todo e não achei isso em lugar nenhum. Onde está escrito isso? Eu falei: então não está na sua Bíblia. Isso está na tradição oral antiga, que eles têm, que consideram tanto a autoridade quanto a Bíblia, mas não está lá. Essa é a Mishnah. A Mishnah dá origem àquilo que vai ser, né, o registro depois das discussões rabínicas, que é propriamente o Talmud, e vai se juntar Mishnah e Gemara, falando de leis, de ética e de história. Ou seja, por que isso é tão importante? Por exemplo, a lei diz o seguinte: você não pode fazer nada no sábado, porque o sábado é dedicado ao Senhor, não é isso? Se o menino nasce na sexta-feira, vai ser circuncidado daí 8 dias. Quando é que vai ser a circuncisão dele? No sábado. E aí, faz ou não faz? Os rabinos vão decidir. Até tem uma história que alguns rabinos discutiram se uma galinha põe ovo no sábado, a gente pode comer ou não. Como a galinha não era religiosa, não foi informada, ela pode ter complicado a situação. Os judeus são iguais aos evangélicos, onde há 2 judeus reunidos, há 7 opiniões diferentes. Se tem algum advogado, vira 10. O que acontece? Vivendo dessa maneira, os judeus vão ter um problema muito sério. Por quê? Lembra que os romanos e os gregos não gostavam dos judeus? Aí, quando o cristianismo bíblico virou cristianismo estatal e começou a se afastar e começou a se tornar cristianismo de Estado e misturou com outras tradições, eles fizeram uma leitura incorreta. Eles começaram a ler o Novo Testamento criticando os judeus. Mas criticando de que jeito? Do mesmo jeito que Isaías critica. Isaías chama o povo de quê? O povo de Sodoma, o povo de Gomorra, ó israelitas. O Novo Testamento não critica o judeu do ponto de vista racial, critica dentro de casa. Olha, o Messias de Israel chegou com os seus discípulos judeus anunciando o reino, e esses outros judeus não estão entendendo. Mas não quer dizer que o judeu é um povo especialmente amaldiçoado e ruim. Esses europeus desse contexto greco-romano chegam no momento e falam: não, o judeu é maldito, porque se eles não entenderam Jesus, eles precisam ser mortos. E aí virou uma coisa doida, que é uma tradição antissemita na cristandade, de textos mal entendidos e mal interpretados. Sabe, na época do descobrimento do Brasil, quanto por cento de Portugal era judeu? 15%. Cada 6 pessoas em Portugal, 1 era judeu. Fernando de Noronha era judeu. Quem fundou o nosso barroco, Bento Teixeira, Prosopopeia, era judeu. Primeira Sinagoga das Américas surgiu em Recife. Rabino Isaac Aboab da Fonseca, Kahal Tzur, Israel. O nome Brasil provavelmente veio do hebraico. Barzel quer dizer ferro, porque era a madeira que muitos judeus estavam envolvidos com o comércio também. Então tem uma história interessante. A perseguição vem, muitos vão para o Brasil, vão para o Marrocos, vão para a Holanda, vão parar no Império Otomano. Sabe quem foi para o Império Otomano nessa época? Uma família chamada Abravanel. Ele ganhou R$1 milhão. Família do Silvio Santos, seus ancestrais foram para lá e depois migraram, têm origem em Portugal e Espanha. E eles então, né, saem, fogem para cá, fogem para Inglaterra, França, Alemanha, e à medida em que vão sofrendo, a maioria vai acabar fugindo, porque a Polônia abriu um espaço grande, os judeus foram para lá, e foi quando nós tivemos a maior tragédia da história recente, do Holocausto. O Holocausto coroou de maneira assustadora uma série de perseguições, e aí nós tivemos o regime nazista, que matou
pelo menos 6 milhões de judeus numa guerra onde 70 milhões de pessoas morreram. E de uma maneira impressionante, inesperada, surge nessa hora o Estado de Israel 3 anos depois. Impressionante. Tem um filme antigo num campo de concentração, um negócio forte, e você vê um grupo de judeus ainda com essas roupas do Holocausto cantando o hino de Israel, Hatikva, ainda um pouquinho antes do surgimento do Estado. Esses dias eu vi um grupo de netos de nazistas cantando o hino de Israel, abrindo aquilo que tinha acontecido. O povo judeu não é melhor nem pior do que ninguém, é um povo como qualquer, mas Deus resolveu agir na história de Israel e os abençoou, e nós temos uma dívida espiritual sem que a gente necessariamente entenda que o caminho do judaísmo é um caminho que é promissor em termos de vida espiritual. Nós temos, portanto, hoje o judaísmo ortodoxo, forte em Jerusalém, mas eu vou dizer para vocês que não atinge nem 20% dos 14 milhões de judeus no mundo. O foco do judaísmo tem 2 coisas. É a questão do templo. Por que o templo foi destruído? Por que o judeu usa preto? Porque o templo se foi e ele está de luto. Até que chegue a redenção, a Geulah, quando o Messias chegar e quando os judeus estiverem de volta na terra, o Messias chegar, o templo, de alguma maneira, ressurgir novamente e começar a época da redenção de uma paz mundial que o Messias deve trazer, já que eles não, na sua maioria, não entenderam que isso começa a se cumprir na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, para que isso acontecer, é necessário dar atenção à lei. Então, o judaísmo gasta todo o tempo no entendimento da lei e na prática da lei, que é a prática dos mitzvot, dos mandamentos, que são 613. 365 proibições, uma para cada dia do ano, e 248. Qual é o problema teológico do judaísmo? Nós não temos como fazer o que Deus deseja. Por quê? Desses 613, muitos mandamentos são litúrgicos, e envolve a presença do santuário. Como o santuário não existe, ainda Deus não vai ser atendido nas suas exigências, até que chegue a redenção. Aí vai ser possível praticar o chamado 613 mitzvot. Judeus estão divididos em quê? Ortodoxia, pessoal que tenta seguir a lei. Uma variante da ortodoxia chamada hassidismo. Vocês vão entender bem o que eu vou dizer. É mais ou menos um judeu pentecostal, um judeu avivado. Que o hassidismo falou, não, a gente não tem que só obedecer, a gente tem que sentir a presença de Deus, a gente tem que cantar, a gente tem, então, o movimento hassídico. Só que eles se complicaram, né? Além deles tratarem o seu rabino principal da história, o famoso Rebbe, Lubavitcher, quase como assim uma referência além do normal. Recentemente eles declararam que um tal de Schneerson, que morreu alguns anos atrás em Nova York, era o Messias. E um grupo fortemente racídico do Beit Chabad, uma parte deles acreditam que o homem era o Messias, e está uma confusão danada em torno disso. Mas desde o século XVIII para o século XIX, quando na Europa aconteceu o iluminismo, no ambiente judaico aconteceu o que é chamado de Haskalah. Um dos homens muito importantes nesse momento foi um homem chamado Moses Kaplan. E eles falaram, peraí, não, esse negócio de ficar seguindo literalmente os mandamentos igual esses rabinos estão dizendo, não entendeu o espírito da coisa, não é bem assim. Então surge um movimento de mudança. E essa mudança gera 2 grupos. O grupo chamado judaísmo reformista e judaísmo conservador. O reformista é um judaísmo, digamos, liberal. Tem rabina, o pessoal se reúne em hotel, não tem nada desse tipo de adereço que vocês estão preocupados. Assim, nós temos que fazer aquilo que é correto, porque até que o judaísmo não se preocupa tanto com teologia, mas mais com práticas. E o conservador é mais ou menos um meio termo entre os dois. Mas muitos judeus são judeus de cultura, são judeus de tradição, mas são judeus seculares. Eles têm cultura e tradição, mas às vezes nem acreditam em Deus ou não se importam com religião. Mas ele faz Yom Kippur,
ele vai comer com a família no Pêssar, na Páscoa, só que ele é aceito pelos outros judeus. E a grande novidade são os judeus messiânicos. E aqui a gente precisa prestar atenção. Primeiro, dos discípulos de Jesus só tinha judeu. Chegou uma hora que começou a aparecer gente que não era judia. Aí o pessoal fez uma reunião, lá em Atos 15. A gente pode deixar a porta aberta para os gentios entrarem? Reuniram e falou, pessoal, não adianta ficar impondo um monte de coisa sobre eles, deixa a porta aberta, vamos receber os gentios. Agora a coisa está mudando. Por quê? A partir daí, a comunidade de seguidores de Jesus judaica foi diminuindo e era mínima, limitada. Desde o final do século XIX, começo do século XX, começou a acontecer um negócio impressionante. Presta atenção. Nunca em toda a história da fé cristã, judeus creram em Jesus tanto como creem hoje. Hoje, o número de judeus crentes ultrapassa 400 mil no mundo. E vocês estão sentados? Proporcionalmente, na Europa, já tem menos gente que segue a Jesus do que entre judeus. Europeu que diz, eu sou discípulo de Jesus, sou nascido de novo, hoje não chega a 3%. O pessoal é católico e protestante nominal, mas eles não têm qualquer relação com a fé. Entre os judeus, e isso tem um custo elevado, esse número começa a ultrapassar 3% e a comunidade é crescente. É gente que teve sonho. Eu conversei recentemente com Israel, com um homem que falou, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Gente que tem se convertido de maneira especial, diferente, como nunca aconteceu. E esses judeus messiânicos são judeus que permanecem judeus culturalmente. O brasileiro não comemora 7 de setembro? O brasileiro não comemora futebol? Depois do 7-1, mais ou menos, mas tudo bem, né? O brasileiro não faz, o americano, o europeu. Então, o judeu permanece culturalmente judeu, só que ele sabe que Jesus é o Messias, ele é o Salvador, e milhares de judeus têm depositado a sua fé e feito diferença.